Joia. Então, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Espero que bem, espero que todos estejam bem. Nós estamos indo agora para a nosso segundo encontro, nossa segunda aula, de um total de 8, e sempre às segundas-feiras, às 20 horas, pelo horário de Brasília. E nesse momento, na aula de hoje, a gente vai começar a pegar algumas coisinhas práticas. Eu vou dividir a aula em duas partes, tá? Então, nós vamos ter uma parte que vai ser só para o aquecimento vocal, tá bom? E depois nós vamos ter uma parte mais teórica. Então, o andamento do curso, ele é progressivo. Então, eu pretendo... Semana passada, a gente falou sobre alguma coisa sobre elemento da música, fez uma introdução sobre teoria musical, falamos um pouco de vozes, demos um panorama geral de como vai ser o curso, tá? Hoje a gente pretende falar um pouquinho sobre notação musical, tá? Vamos fazer aquecimento, falar um pouquinho sobre saúde da voz, e eu deixo vocês bem à vontade para perguntarem, para falarem, tá? É importante que a gente tenha esse canal, né, de idas e vindas, porque a tua dúvida vai ser a dúvida de talvez outra pessoa que não tem condição de fazer a pergunta. Mas está disponibilizado aqui também o Mensagens na Chamada, que a gente estava, inclusive, mencionando antes de entrarmos na aula, tá? Então, tem aqui a caixa de texto, onde vocês podem perguntar e conversar, tá? E fazer os questionamentos. O que a gente não responder, ou por falta de tempo, ou porque eu não saiba, né, não tenho todo o conhecimento, a gente vai, com o tempo, respondendo a vocês e colocando isso de uma maneira bem mais tranquila, tá? Nosso curso, apesar de a gente fazer uma aula de 1h30, mais ou menos, durante a segunda-feira, o material ele não se esgota e eu fico à disposição para a gente poder conversar. No horário comercial, estou trabalhando, é um pouco mais difícil, mas às noites está bem tranquilo, tá? Não se preocupem com o horário. Eu estou aqui em Mato Grosso do Sul e aqui o horário é 1 hora menos. Então, quando for 10 horas aí para vocês, para mim é 9 horas. Então, não está tão tarde assim, tá bom? Dá para a gente conversar bastante, conversar bem, dá para a gente se conhecer. O importante é que a gente possa ter essa troca, uma troca de experiências bem saudável. Eu acho que é importante que a gente possa fazer isso muitas e muitas vezes, tá? Pessoal, vou começar falando, então, um pouquinho sobre saúde vocal, tá? A saúde vocal, ela é importantíssima para que a gente possa ter um bom desempenho no cantar. Para as profissionais da voz, e eu não estou colocando aqui só aqui são cantores e cantoras, mas também aqueles que utilizam a voz, ou locutores, ou professores, pessoas que são dubladores, gente que trabalha com a voz, é importantíssimo que haja um cuidado com a sua saúde vocal. Existe até uma semana dedicada a isso, uma semana de fonoaudiologia que é dedicada à saúde vocal, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa ter no nosso início de aula é a gente ter sempre o nosso copinho aqui com água, tá? Então, hidratem-se bem e bastante durante o dia, tá? Tem muita gente que acha que coloca fórmulas mirabolantes para poder melhorar a voz, tá? Então, tem gente que faz chá de gengibre, tem gente que toma pinga com limão, tem gente que faz chá de romã e essas coisas, tá? Eu conheço de tudo, assim, que já me falaram sobre isso. Mas não existe melhor hidratante vocal do que água, tá? Água, não estou falando de um copinho, não. Estou falando de 3 litros aí por dia, tá? E a água, ela ajuda a lubrificar o trato, né? O trato vocal. Ela ajuda a trazer também um pouco mais de flexibilidade, tá? Para as pregas vocais. E
quando a gente conversa, quando a gente fala, a gente precisa pensar na maneira que a gente está utilizando a voz para falar, tá? Então, quem fala muito alto, quem fala gritando, quem fala com uma voz muito... Olha eu falando alto aqui, ó. Alto no sentido de forte, tá? Mas usando aí o linguajar que a gente tratou, você está bem entendido. Então, gente que fala gritando, gente que fala com voz muito aguda, tá? Então, a gente precisa trabalhar bem isso daí, educar a nossa voz, tá? Para que a gente possa falar de uma maneira mais suave e tranquila, tá? Outras coisas que podem afetar o nosso desempenho vocal: estresse emocional mesmo, né? Problemas relacionados à saúde mesmo, gripe, tosse, rouquidão, essas coisas, elas todas atrapalham aí no desempenho das nossas vozes, tá? Então, em princípio, eu gostaria de falar um pouco, e aí eu vou mais conversar, eu não vou colocar tanto PowerPoint eu vou deixar para depois, para a gente poder ter, assim, uma conversa mais, assim, olho no olho, tá? PowerPoint eu percebi que na semana passada, quando eu coloco, eu perco a visão de vocês, né? Então, era interessante a gente ter um pouquinho mais, assim, esse contato, microfones abertos, vídeo aberto também, tá? Para a gente poder conversar, tá bom? Então, como é que é o nosso aparelho fonador? O aparelho fonador é o aparelho responsável pela emissão sonora, tá? Então, como é que funciona esse aparelho fonador? Esse aparelho fonador, ele é formado, então, pelos nossos pulmões, tá? Pela traqueia, pelas pregas vocais, a boca, dentes, língua, tá? São todas as partes aí, as principais partes que compõem aí o nosso aparelho fonador. Ele é responsável por emitir som. Fonador vem do grego que é fonos, né, que é som, tá? Na língua grega. Então, quando você emite um som, você está trabalhando todo como é que eu posso dizer, um sistema, tá? Um aparelho, como eu disse, para poder emitir esse som, tá? O bom uso dele faz com que você consiga resolver e performar muito melhor. O mau uso vai fazer com que você performe bem pior, tá? Então, assim, o que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, é que essas vias aéreas elas estejam liberadas, tá? Então, o que acontece para a gente, entre aspas, desentupir essas vias? A gente precisa ter postura, tá? Então, quando você está, e aí na posição em que nós estamos aqui conversando, você está sentado, para você falar, para você cantar, né, para você emitir um som, você precisa estar corretamente posicionado. Mesmo sentado, você pode fazer isso. Em pé ou sentado, você precisa estar bem posicionado, tá? Então, normalmente, e isso nós conversamos para os jovens que estavam no acampamento agora, Monte das Oliveiras, lá em janeiro, existe uma técnica para você se sentar, porque normalmente o que a gente faz? Cantar em pé é melhor porque você tem uma posição ereta. Quando você está sentado, geralmente você relaxa mais, você encurva mais, você fica inclinado, tá? Então, o melhor, quando você for cantar sentado, é você se sentar, aqui não vai dar para mostrar para vocês, mas assim, você coloque, tá? Você se coloque sentado na ponta da cadeira, tá? Sente-se na ponta da cadeira. Sente-se bem na ponta da cadeira. Experimenta fazer isso agora. Você vai se sentar na ponta da cadeira, tá? Não apoie as costas ali no encosto da cadeira. Não apoie. Fique desse jeito, tá? E aí você se senta e fica na posição reta, tá? Procure verificar se o seu peito ele está ereto, se ele está reto, se você não está com a coluna
encurvada assim, mas você está com a coluna reta, tá? Então, desse jeito, sentado, você vai ter condições de cantar da mesma maneira que se você estivesse em pé, tá? Então tá. Então, já expliquei para vocês como é que é o aparelho fonador, agora vou explicar a dinâmica, como é que funciona isso. A dinâmica é a seguinte: pensa numa seringa. Sabe aquelas seringas de injeção? Aquela seringa? Então, você tem na seringa, você tem o êmbolo, que é aquela borrachinha com uma peça plástica que você empurra, tá? Então, esse êmbolo, quando você puxa, então vamos colocar numa situação em que você tem uma, uma agulha e você vai colocar um remédio ali. Colocou a agulha, né? Colocou no remédio, você vai puxar, e quando você puxa, o que, que acontece com o líquido, com o medicamento? Ele entra, tá? Em comparação, o nosso sistema respiratório faz a mesma coisa. Você tem os pulmões, tá? E logo abaixo dos pulmões, uma membrana que separa o tórax do abdômen, que é chamada de diafragma, tá? O diafragma, ele fica nessa posição. E o que que acontece? Os pulmões, eles têm um sistema de pressão negativa, ou seja, quando ele está em posição relaxada, ele inspira e você solta o ar. Quando você puxa esse diafragma para baixo, os seus pulmões se enchem de ar. É o movimento respiratório, tá? Esse movimento voluntário precisa isso e lembrar de fazer. A respiração, ela é um movimento involuntário. Só que quando você ele tem essa dualidade. Apesar de ele ser involuntário, você pode utilizá-lo, tá? Para poder cantar. Então você pode controlar isso. Então a tua respiração no momento do canto pode ser controlada pelo seu cérebro. Pode ser controlada pela sua vontade. Compreenderam? Então, quando você está respirando, você respira normalmente. Se você está correndo, você respira mais ofegantemente. Quando você está dormindo, ou quando você está sentado, relaxado, a tua respiração é mais tranquila. Mas no canto, você consegue ter a intenção de fazer com que a sua voz soe da forma que você quer, da maneira que você deseja, tá bom? E como é que funciona isso? Nós vamos fazer um pequeno exercício aqui, tá? Sente-se na beira da poltrona, do jeito como eu falei, sente-se na beira, tá? Sentado na beira, apoie as mãos no joelho e relaxa bem, tá? Relaxa bem. E agora nós vamos começar fazendo um relaxamento, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. Vamos relaxar, vamos fazer um exercício de relaxamento, tá? Relaxa. Vamos tirar toda a tensão e nós vamos começando de cima e vamos até embaixo, tá? Então, aqui começa, vai para as têmporas, vai descendo, tá? Porque nesse momento você está preparando a sua voz para o canto, ok? Aqui você vai fazer, isso é uma coisa que nós vamos fazer todos os encontros, tá? Os nossos encontros aqui de aula, nós vamos fazer isso, tá? Relaxa, relaxa bastante. Relaxa o pescoço. Quando a gente trabalha em grupo, a gente costuma fazer aquela carreirinha, aquela fila em que cada um vai fazendo uma massagenzinha no pescoço do outro. Mas como a gente está cada um na sua casa, né? Nós estamos solo, então faça você mesmo esse exercício, tá? Relaxa mesmo, tá? Mesmo que doa um pouquinho, tá? Relaxa, tá? Faça isso aqui agora, ombros para trás, ombros para frente, ombros para trás, 3 vezes, ombros para frente, tá? Agora faça assim,
esse movimento, só que assim, eu estou fazendo aberto para vocês verem, mas coloque o braço bem relaxado e aperta o braço. Vai descendo até o pulso. Vai descendo até o pulso, mas assim, bem relaxado mesmo, tá? O braço vai ficar ao longo do seu corpo, tá bom? Faça isso. Ok? Isso daqui é muito importante para a gente poder ter um bom trabalho vocal, tá? Depois que nós relaxamos tudo, nós vamos começar a fazer o relaxamento da boca, que aqui, junto dessa musculatura aqui, vai nos ajudar melhor. Então, relaxa bastante, ok? Faça isso. Faça isso como se você estivesse com uma escova de dentes fazendo esse trabalho, tá? Isso, tá? Acho que todo mundo está com o microfone fechado, né? Então, continue com o microfone fechado, tá bom? Então, agora nós vamos fazer o seguinte: abra a boca. Se quiser fechar a câmera para não parecer ridículo, faça isso, tá? Eu posso, o professor pode, vocês não, tá? Abra bem. Faça esse trabalho. Ok? Joia. Descansando um pouquinho. Respira fundo. Solta o ar. Respira fundo. Solta o ar. Agora respira fundo. Segura 3 segundos. 1, 2, 3. Solta o ar. Respira fundo. Solta o ar. 1, 2, 3. Mais uma vez, respira fundo. Segura. 1, 2, 3. Solta o ar. Isso. Parece que não, mas já aqueceu, tá? Já dá um bom aquecimento. Agora vocês vão fazer o seguinte: todos com microfones fechados, tá? Se quiser fechar a câmera também pode fechar, sem problema. E você vai fazer o seguinte: trava os dentes dessa maneira e você vai vibrar os lábios, assim. Trava os dentes, respira bem fundo. Trava os dentes, respira fundo e continue fazendo isso, só que agora você vai fazer o seguinte: coloca a mão aqui no pescoço, os 2 dedos, tá? Indicador e polegar. Respira fundo, trava os dentes e respira fundo, trava os seus dentes e até esgotar o ar. Mais uma vez, última vez. Respira fundo, trava os dentes e o que vocês perceberam quando vocês colocaram a mão aqui? Notaram alguma coisa interessante? O que aconteceu? Tá tremendo. Uma vibração. Vibração. E o que a gente está fazendo? Massageando as pregas vocais, tá? Você está relaxando as pregas vocais fazendo isso, tá? Esse movimento ajuda a fazer com que as pregas elas fiquem mais relaxadas, tá bom? As pessoas normalmente falam em cordas vocais, mas elas não são cordas, elas são pregas porque elas são dobras de pele, tá? E elas, quando estão... Depois eu vou até mostrar um vídeo, uma outra aula,
vou ver se eu encontro esse vídeo, aparece a vibração sonora que as pregas vocais causam, porque elas vibram a milhares de vezes por segundo. E aí você consegue verificar esse movimento, tá, de vibração. Fala, Gui. Ô, Jô, esse aquecimento todo é ideal para fazer sempre antes da gente cantar ou para qualquer dia, assim, igual quem fala bastante no trabalho e tudo mais, é ideal que faça já no início do dia. Excelente, ele não tem contraindicação não, Gui. Você pode fazer isso de manhã, tem gente que faz, depois eu vou passar uma série de exercícios que você pode fazer antes de chegar no culto, se você é um regente de coros, né, se você ou uma regente que está indo para uma reunião, né, tem aí uns exercícios de aquecimento rápidos que você pode fazer para deixar a voz aquecida. E dá para fazer no carro, dá para fazer... Dá para fazer no carro, isso. Dá para fazer no carro, dá para você fazer no banheiro, pode fazer em casa. Ou seja, o que a gente não pode fazer é ficar sem aquecer antes de cantar, tá? Então, como se você fosse fazer uma corrida, você tem aquele aquecimento prévio, aquela corridinha, aquele pique no lugar, aquele alongamento. Tudo isso que a gente está fazendo é parte de um processo para fazer com que o teu instrumento, tua voz, ela esteja apta para o canto, apta para cantar, tá bom? Geralmente, quando eu estou assim, a gente faz as aulas aqui à noite, eu já estou com a voz bastante cansada, porque eu falei o dia inteiro, né? Eu trabalho muito, né, falando, atendendo cliente e tudo mais, então vai chegando no fim do dia, a minha voz vai ficando cansada. Mas a gente vai trabalhando isso também, precisamos ter esse trabalho de melhoria, de elasticidade aí, para a gente poder fazer com que essa nossa voz possa melhorar. Boa noite, Mauro, como vai? Tudo bem? Opa, boa noite, já. Não sei se meu microfone está aberto, tá? Tá ótimo. Eu queria te perguntar o seguinte, em termos de alimentação, você depois vai orientar a respeito da alimentação que é mais adequada para quem canta, porque no caso eu faço parte da regência da congregação, mas eu também canto, eu também sou compositor, canto, né, paralelamente também. Então, você pode dar essa orientação depois? Claro, vamos fazer isso agora já. Então, assim, dicas do que não pode de maneira nenhuma, isso atrapalha a gente, tá? Álcool nem preciso falar. Álcool é prejudicial, super prejudicial. Mas 3 coisas, assim, olha, são muito, muito prejudiciais. E a gente, assim, tem gente que vai ficar triste, tá? Chocolate, leite e sorvete. Tem gente que vai ficar triste, mas é verdade. Tudo de bom, né? Só coisa boa, mas... Pô, então sobrou o que pra gente comer, então? Pois é. Viver de água. O problema do Cafézinho. sorvete... Pior ainda, café. O Wagner perguntou do churrasco, se pode comer antes, não? Opa, pode. Cantar, né? Pode. Churrasco pode. Isso Tá? tu diz antes de cantar. Hã? Isso tu fala antes de cantar, né? Eu falo que assim, não, olha, quem é mais radical, tá? Não vai fazer isso nunca, tá? Eu conheço gente que nunca não toma leite. Por quê? Porque eu não tomo leite. É muito raro eu tomar leite. O leite, ele cria uma viscose, uma gosma, tá? E ele vai grudando e isso pode atrapalhar na hora de você cantar, tá bom? Chocolate idem, a mesma coisa. O sorvete também com o agravante de ser gelado, tá? Então, essas coisas realmente atrapalham a gente. Café também. Eu vou passar uma listinha, tá? Uma listinha daquilo que não pode e aquilo que é permitido, tá? Não preciso falar de cigarro, né? Nem preciso comentar, né? Então, não é bom de maneira nenhuma para coisa nenhuma. E não me venho com história de vape também, que acho que é até pior do que cigarro, né? Que ele tem uma questão também da temperatura, enfim, nada disso. Coisas, como eu já falei no começo da aula de hoje, que a gente precisa cuidar bastante, tá? Com algumas fórmulas maravilhosas, tá? Então, assim, a questão do gengibre, eu acho que, assim, a gente precisa
usar com bastante cuidado, tá? O gengibre é um anestésico. Então, como anestésico, assim como o álcool, o gengibre, ele impede que você dê limite para a tua voz, entendeu? Então, às vezes, você tá rouco e você toma gengibre, que beleza, tô bom para cantar. Só que você perdeu aquele limite em que você tá vendo que a tua voz vai piorar, vai lesionar, entendeu? Então, tem que tomar cuidado. É a mesma coisa analgésico, né? Você toma analgésico, e o analgésico, ele meio que mascara a dor, tá? Então, é importante que a gente tenha cuidado com isso. Eu vou passar para vocês, tá? Eu tenho uma lista, um arquivo Word meio antigo, mas eu acho que ele ainda é válido, tá bom? Inclusive, nesse arquivo Word que eu tenho, ele tem um questionário. Esse questionário, ele fala sobre... É um questionário que é uma anamnese sobre a tua saúde vocal. Então, é bom para você... Não precisa mandar de volta para mim. Eu vou mandar para vocês, é tipo assim, um exame de consciência daquilo que você está fazendo, que ajuda a tua voz ou que prejudica a tua voz, tá legal? Então, eu acho que é importante que a gente tenha isso sempre com muita consciência, tá bom? Então, bom, voltando. Mauro, respondi? Eu não respondi completamente, mas acho que dei umas diquinhas aí, né? Então, Perfeito, perfeito. tá bom? Compreendi totalmente. Obrigado, Tá? Jorge. O que eu disse desde o início, né? É muita água, tá? Água, bastante água para poder realmente se manter do dia. Tem gente que diz, mas eu não tenho sede. Não é questão de sede, é questão de hábito, tá? Tome água como hábito, tá? É o melhor hidratante que existe. Não tem isotônico, não tem suco, não tem nada que substitua a água, tá? Então, Deus criou água, vamos beber água. Né? Oi, Denis, tudo bom? Fala. Opa, e o que é bom para comer antes de cantar? Para comer, nada. Eu vou te explicar o que acontece. Quando você se alimenta antes de cantar, você cria um movimento, e esse movimento é justamente de digestão, tá? Então, quando você está digerindo o alimento, você está criando gases estomacais, tá? Tem gente que sofre de refluxo gastroesofágico. E o refluxo, ele pode acontecer no momento que você está cantando. Então, não raro, se eu acabei de comer, às vezes eu estou cantando e eu vou usar a palavra mesmo, tá? Arroto, sem querer, sem querer. Você está cantando, de repente, arrota, né? Então, isso daí, você prejudicou a tua apresentação, você prejudicou o momento que você estava cantando, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso. Uma outra coisa, gente, quem tem o hábito de pigarro, sabe o que é pigarro, né? Aquele... Cuidado, cuidado, você está achando que você está melhorando e, na verdade, você está arranhando a tua Ô, Jô, vocal, tá? Opa, diga! se você falar a rota aqui em São Paulo, todo mundo levanta a mão aí. A rota. Né? Então, essa questão do refluxo, tá, gente? É algo que precisa ser cuidado bastante. Então, assim, quando eu vou cantar, eu não como. Eu não como nada. Eu não como nada. 2 horas sem comer. 2 horas sem comer, né? Então, se eu comer, eu estou arriscado a acabar tendo um refluxo ali na hora, tá? Você está sujeito a isso. É um movimento involuntário. Deus fez desse jeito, então não adianta você lutar contra, não vai dar certo. Você vai acabar causando alguma questão. Beleza, Denis? Joia. Tá joia, então. Então, pessoal, esse nosso papinho aqui foi justamente para poder introduzir alguma coisa de saúde vocal para vocês, tá? Vamos passar para a próxima etapa, e agora a próxima etapa, agora a gente vai, como já está aquecido, nós vamos fazer um exercício, tá? E eu vou tocar um vídeo aqui, tá? No YouTube. Deixa eu colocar ele aqui. Compartilhar a tela, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver aqui onde que tá. Onde tá?
Achei ele aqui. Deixa eu compartilhar. Se não estiver dando certo, pessoal, me fala, tá? Eu sou bem leigo nesse assunto. Vamos lá, peraí. Abriu aqui para vocês, né? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Estão ouvindo? Vou começar a soltar, tá? Sim, sim. Estão ouvindo? Ainda Ou não. não? E tá bem pequenininho. Não. Ainda não, João. Ah, que pena, que pena. Mas pelo YouTube, se eu passar o link, eu acho que é melhor eu fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar o link dele. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Fica muito baixinho o som para vocês? Não tô ouvindo. Eu estou compartilhando a guia. Vamos lá. Deixa eu ver. Agora sim. Boa! Então vamos lá. Eu vou fazer mais lento, tá? Vou baixar a velocidade dele. O que vocês vão fazer? Vocês vão mastigar, vão fazer com esse som, tá? Vocês vão fazer Ouviram eu mastigando assim? Com a boca? Sim. Tá. Vamos lá então. Vocês vão fazer isso, vai ser um movimento ascendente, um movimento descendente. Vocês vão movimentar a boca como se estivesse como se estivesse comendo alguma coisa gostosa, tá? E vão fazer tá? Vamos lá. Tá descendo. Ok, respira. Relaxa. Cheguei a suar aqui. Pois é, pois é, pois é. Então, eu fiz aqui ele mais lentinho, tá? A uma velocidade de
75% da velocidade dele mesmo, tá bom? O que acontece nesse exercício? O que você precisa fazer? E eu esqueci de falar isso no início. Ficar na ponta da cadeira, como eu tinha falado, tá? Então, se você não ficou, fique na ponta da cadeira. E você vai agora segurar, tá? Com as duas mãos, a sua barriga, na altura do umbigo, tá? Onde você vai fazer, tá? Uma pressão com as duas mãos. Por quê? Porque eu quero que você sinta o movimento da barriga. Esse movimento da barriga é o movimento do teu diafragma, tá? Alô? Estão me ouvindo? Alô, claro. Opa, tá joia, beleza. Então, tá bom. Daí, assim, nós vamos repetir agora esse exercício, tá? Só que agora com a vogal I, tá bom? Então, você vai ficar na ponta da cadeira, nós vamos repetir esse exercício e eu vou fazer ele a velocidade 100%, tá? Não se preocupe, não é muito mais rápido, tá? É um pouquinho mais rápido só do que esse que a gente fez, tá legal? E você vai ficar com a mão na sua barriga, na altura do diafragma, oferecendo pressão, tá? Na barriga, para você poder sentir, e você sentir assim, não cantar com a garganta. Para você sentir que o ar está saindo da altura do teu abdômen, tá? Forçando aí o teu diafragma, que vai estar a mais ou menos um palmo de distância para cima, tá bom? Da altura do teu umbigo, e você vai sentir esse movimento, você vai ter essa consciência corporal, ok? Vamos lá de novo, só que agora a gente vai fazer. Faça com intenção, faça esse I olhando para a tela do teu computador como se houvesse um alvo, tá? E aí você vai projetar esse I, tá? Com bastante pressão, colocando a língua bem próxima do seu céu da boca. Você vai fazer I. Faça uma curva com a língua e veja ela próxima, sinta ela próxima do céu da sua boca, ok? Vamos lá de novo. Só um momentinho, deixa eu soltar ele aqui a velocidade 100%. Boa! E aí, gente, como vocês sentiram? Correndo uma maratona. Muito bom, muito bom, muito Tranquilo, tranquilo, muito bom. Cansa, né? Eu tô suave. Muito bom, também. muito bom. Tá? Muito bom. Então tá. Vamos lá agora. A gente vai fazer agora um outro para poder movimentar o lábio inferior e superior, tá? Nós vamos fazer o ZIL.
Zil, 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 zil. Para isso, eu vou descer um pouco a velocidade, ok? Vamos descer essa velocidade aqui, senão vocês não vão dar conta. Nem eu dou. Tá? Você vai fazer, então, zil, 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 tá? E abra bem a boca, mostre bem os dentes, não se preocupe, baixa a tua... fecha a tua câmera, tá? Joia, o Gui já mandou aqui o Vocalize, para você poder fazer na sua casa. Tá legal? Vamos lá. Vamos de novo. Zil, tá? Abra bem no I, no zil, zil, mostre os dentes. Ninguém tá olhando para você. Vamos lá. Aperta bem o diafragma. Cuidado com os agudos. Tá descendo. Olha a pressão. Não relaxa no grave. Que tal? Como sentiram? Tontíssimo. Olha, maravilhoso. Pronto para cantar numa ópera. Oh. É assim que é bom, assim que eu gosto. Vou parar de compartilhar, tá, pessoal? Gente, olha só, é importante que a gente, tá, faça esses exercícios com bastante frequência, tá? Esse daqui já é um exercício mais pesado. Eu vou passar para vocês os exercícios mais light. Isso aqui é porque, como a gente está num ambiente controlado, eu posso mostrar para vocês como é que é. Mas esse daqui, ele é para poder trabalhar diafragma, tá bom? Quando você estiver querendo, assim, ter uma percepção melhor do diafragma, deita na sua cama, pega um livro, tá? Pode ser a sua Bíblia, coloca na barriga, tá? E quando você respirar, infla a barriga e tem que perceber o livro ou o peso que você está colocando subir, tá? Se sua cama for muito macia, faça isso no chão, no tapete, para você poder ter uma firmeza e também para ter o movimento de ação e reação do corpo. Porque às vezes você vai trabalhar isso e você relaxa demais. Tá legal? Nas próximas aulas,
eu vou mostrar para vocês um movimento que a gente tem que aprender a fazer e que todo cantor faz. A gente está aprendendo ainda, dando aí o comecinho, mas as respirações existem várias, tá? Tem a respiração que você faz, né, com o peito, tem a respiração que você faz com o abdômen e o diafragma, e tem uma respiração que ela é chamada intercostal. Essa é a melhor para cantar. A intercostal, você movimenta essa parte aqui, assim, ó, essa musculatura, você sente abrir, tá, o peito e você ganha capacidade volumétrica. Por quê? Porque para o cantor, qualquer um cantor que quer sustentar, vou colocar um cantor lírico, tá? Ele quer sustentar uma nota, ele precisa ter o quê? Gás. Ele precisa ter volume de ar, tá? Então, esse movimento intercostal, ele vai abrir o teu tórax para você conseguir ter uma boa capacidade de emissão sonora, tá bom? Beleza, gente? Então, hoje a parte prática é essa. Agora eu vou passar para a parte mais teórica. Tá legal? Se não der para a gente terminar a parte teórica, a gente segue na semana que vem, sem problema nenhum. Tá? Mas eu achei importante a gente ter isso, porque assim, é muito maçante a gente só fazer teoria. A semana passada foi, assim, bastante cansativo nesse sentido, mas a gente conseguiu intercalar com algumas intervenções de cada um de vocês. E eu quero fazer dessa aula sempre um momento assim, leve, um momento gostoso, a parte do exercício tem que ter, porque sem parte prática não tem canto, tá? Sem parte prática não tem como cantar. Depois a gente vai trabalhando essa parte mais teórica, essa parte em que a gente vai aprender partitura, teoria musical, harmonia, solfejo. Oi, Mauro, fala. Oi, Jorge. Você vai estar disponibilizando esses exercícios no YouTube? Como é que a gente faz para poder ter acesso a eles? Tá. Esse daqui eu peguei só uma escala diatônica e eu adaptei para o meu trabalho aqui, tá? Sim. Mas tem um monte de exercícios, tá? Então vocês podem pegar lá, tem exercício de respiração. No AMO, quando eu estava lá com os jovens, eu passei até uns canais de alguns professores de canto que eles dão algumas dicas bem interessantes, tá? Eu vou disponibilizar isso para vocês. Eu vou pegar, tá no meu notebook, aqui eu estou no meu desktop, então eu não tenho acesso aqui, mas eu vou pegar todo esse material e vou disponibilizando para vocês. Tá legal? Ok, obrigado. Eu acho que vai ser bem útil, tá? Porque aí vocês vão conseguir trabalhar melhor. Tá legal? Com certeza. Obrigadão. Beleza. Tá joia. Deixa eu mostrar aqui agora o meu PowerPoint. Tá? A gente tem ainda aqui 30 minutos, né, Gui? É isso, né? Isso. Eu posso fazer uma perguntinha rápida, João? Claro. Essa respiração com o abdômen, ela não é... Sim. A gente não respira normalmente com ela, mas para o canto eu sei que ela se torna importante. Mas às vezes é difícil explicar para a pessoa, ela não entende esse respirar com o abdômen. Esse exercício, às vezes, de deitar e colocar um livro, será que, às vezes, até para alguém que não entende um coral, fala, deita aí no chão, vamos ver que você entende. Sim, pode fazer, né? Se o pessoal não se sentir constrangido, tá? Às vezes nem no chão, né? No próprio banco da igreja, né? Tem o banco lá, né? A pessoa, cada um senta num banco, deita, né? Fica assim, né? Não sei como é que é lá aqui tem uns bancão. Aqueles bancões compridos, né? Isso. Assim, né? Eu acho que não teria problema. Aí coloca assim, né? Põe um livro ou alguma coisa assim, um peso, né? E aí ele vai aprender porque assim, a pior respiração que existe, Gui, é a respiração de peito, tá? De você encher o peito de ar, tá? É a pior. Você precisa abrir, né? Dar condições para que o teu abdômen possa ser elástico, né? Então, ele poder fazer essa movimentação que vai auxiliar o diafragma. E, em última instância, é essa respiração que eu falei, que é a tal da intercostal, tá? Que essa daí também ela é importantíssima para você ganhar mais capacidade respiratória, tá? Todo cantor aprende a fazer isso, tá? No começo é meio difícil, mas aí você vai pegando a manha porque você vai tendo a consciência de usar músculo que você nunca usou, tá bom? Eu me lembro nas aulas de música na faculdade, tinha gente que tinha cãibra de diafragma.
é um troço assim, né? Fora do normal, né? Mas por Ficava quê? com o tanquinho também ou não? Pior que não. Pelo contrário, você já vê aquele tenor de ópera, tudo gordinho. Eu tinha um professor que dizia que é pra gente inflar a barriga, né? Exato. Inflar o barrigão. É Isso. que nem o bebê, né? O bebê, ele respira certo. Isso. Eu ia falar que eu já tive, mas nem vou falar depois desse comentário aí do shape dos cantores aí. Ué. Ô, Marco, o problema é que você esqueceu de desinflar, Marco. Esse que era o problema. Tô com cãibra até hoje. Puxou muito ar aí, esqueceu de soltar. Ai, caramba, tá bom. Gente, deixa eu compartilhar para vocês aqui, então, o PowerPoint. Primeiro, deixa eu abrir aqui. Tá? Colocar aqui na... eu ainda não estou muito acostumado. Primeiro eu compartilho e depois eu coloco ele para... É isso, gente? Isso, você compartilha e apresenta lá daí. Deixa eu pôr aqui. Não está aparecendo. Deixa eu ver. Janela. Apareceu. Está aqui. Está aqui. É isso. E agora eu vou abrir o meu PowerPoint aqui. Todos vendo? Sim, senhor. Joia, Sim. tá bom. Beleza. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre notação musical e ritmo, tá? O nosso tempo aí é um pouco curtinho, mas eu acho que vai dar para a gente trabalhar bem isso aí, tá? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês na semana passada, e eu vou fazer um breve remember aqui, né? A música é a arte de organizar os sons, combinados de acordo com as variações de altura, né, proporcionados de acordo com a sua duração e ordenados pelas leis da estética, né? Então o som tem-tó, não é música, tá? Vamos lá. Então, quais são os elementos que compõem a música? Melodia, ritmo e harmonia, tá? A melodia é o quê? Alguém pode ler para mim, por favor? Pode ler. A sucessão dos sons formados um sentido musical. Isso. Tá? Sucessão de sons formando um sentido musical. Joia. O ritmo, o que é? Pode ler. Movimento dos sons regulados pela sua maior ou menor duração. Isso. Tá? E a harmonia? Harmonia. Execução de vários sons ouvidos ao mesmo tempo, observando-se as leis que regem os grupamentos de sons simultâneos. Ok. Então, assim, os três elementos que nós vamos aprender, isso daqui nós falamos na semana passada, tá? Da música, é a melodia. A melodia é aquela linha onde você tem começo, meio e fim, onde ela sobe, desce, trava, para, recomeça, tem um motivo, tem uma melodia principal, né? Tem uma estrofe, tem um coro, repete, volta, tá bom? Esse daí é o da melodia. O ritmo, o que é? É o movimento regulado pela sua maior ou menor duração, ou seja, é o tempo. É o tempo de cada nota. E a harmonia é quando você faz uma superposição, uma sobreposição de sons simultâneos, dando, como a própria palavra diz, um som harmônico, né? Harmônico não no sentido da física, tá legal? Mas no sentido da música. Existe uma diferença aí, o que são harmônicos. Depois eu vou explicar isso direitinho para vocês, tá? Bom, os sons musicais, eles são representados graficamente por sinais chamados notas, tá bom? A escrita musical, damos o nome de notação musical, tá? As 7 notas musicais são... Alguém pode falar para mim? Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Isso.
Essas 7 notas ouvidas sucessivamente formam uma sequência chamada Escala musical. musical, tá? A palavra escala, tá? Significa tem a mesma raiz de escada, tá bom? A escala musical é como se fosse uma escadinha, tá? Onde você tem sons mais graves, sons mais agudos. E esses sons, eles são ordenados, tá? Eles são organizados de uma maneira racional. Depois nós vamos entender como é que é isso, tá? Então, quando a gente segue a ordem natural, sons graves para sons agudos, temos uma escala chamada Ascendente. ascendente. Seguindo a ordem inversa, descendo a escadinha, temos uma escala Descendente. descendente. Tá bom? Uhum. Então, aqui você tem uma ideia do que é uma escala ascendente e o que é uma escala descendente. Tá bom? Quantas são as notas musicais? As notas musicais são 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Né? O próximo dó é a primeira nota da próxima escada que pode subir ainda mais. Tá bom? Qual que é o limite dessa escada? Não tem. Não tem limite. Não tem limite. Por quê? Porque acontece o seguinte, cada nota musical, ela tem uma frequência. E o que é a frequência? É o som, né, vibrando numa determinada identidade, vamos dizer assim. Então, assim, uma grande referência para os sons é a nota Lá, a chamada Lá 440, tá? Por que chama Lá 440? 440 porque é a frequência de 440 Hz que ela vibra. Ela vai, numa situação normal, aqui ou em qualquer lugar, essa vibração ela vai ser a mesma, ela é uma referência, tá bom? Não vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas porque não dá para eu representar o som, mas num diapasão você consegue colocar essa nota lá, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer, eu vou cantar aqui. Vocês já viram o diapasão metálico, que parece um garfinho? A gaita redonda? Não é a gaita redonda, é um outro, ele é tipo um garfinho mesmo. Ah, já vi, já. Um garfinho com duas pontinhas, tá? Esse ainda não. Esse daí quando você bate aquele garfinho, ele vibra e você vai encostar ele na sua têmpora ou no seu ouvido e você vai escutar esse som. Que na verdade vai ser Esse daí é o Lá 440, tá? Muita gente da minha idade, tá? Eu acho que o Marco também deve saber, né? Que usava os mais antigos, né? Sabe o telefone? Quando você pegava o telefone, quando ia dar a linha, ele não fazia aquele Sim. Então, é o Lá 440. É o Lá 440. É o Lá. Que isso, sério. Eu não sou dessa época, não, mas o Wagner que tá aí ouvindo já sabe o que é isso. Caramba, é isso mesmo. O Wagner e a Nelly. Eu não sabia que era o Lá, não, cara, esse tom. Pois é. Caramba, eu não sabia que era o Lá. E olha, eu vou falar outra coisa. Tinha gente no meu tempo que afinava violão pelo telefone, porque não tinha referência. Então, assim, né? Hoje em dia você pega ali, tem um afinador de violão no teu celular, certo? A gente usava o lado do telefone. Caramba! Coisas da Idade da Pedra, tá? Tá. E como é que funciona essa escala ascendente, essa escala descendente dentro do seu do pentagrama musical? E a gente vai depois, eu vou explicar o que é pentagrama, tá? É desse jeito aqui. Então você tem uma nota Dó, a nota Ré, o Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. E eles estão como? A representação. Como se eles estivessem
subindo, Subindo. correto? Estão Ascendente. subindo. Então, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá? Com o tempo, vocês vão conseguir oitavar, pular do dó para o dó de oitava acima. Então, você vai fazer desse modo aqui. Dó, 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 ré, ré, ré. Entenderam? Com o tempo, vocês vão pegar isso no ouvido, tá? Então, nós vamos ter uma aula só sobre intervalos, tá? O que são intervalos? E os intervalos são muito importantes para a gente poder cantar, tá? E na escala descendente, você tem o segundo dó, tá? Esse dó aqui, que é o dó mais agudo, que é esse daqui. Dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Tá bom? Entenderam? Ficou claro para todo mundo? Tem alguma dúvida? Que não, né? Então vamos lá. Próximo. Então, deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Deixa eu voltar. Tá? Vocês sabem por que as notas musicais têm esses nomes? Fazem uma ideia? Para decifrar clave, né? Porque cada clave dá o nome à nota, né? Isso, mas assim, por que a nota dó chama dó? Por que a nota mi chama mi? Entendeu? Por quê? Eu acho que é a identidade da nota, né? Mas quem foi o doido que botou isso daí? O italiano. Foi o italiano, né? Italiano, né? Um abade francês no ano 1000, tá? O nome dele era Guido, ele era de uma cidade chamada Arezzo. Então, Arezzo, aquele de sapato, né? Tem as meninas conhecem, né? Aquele sapato, né? De grife, né? Então, mas o nome dele, ele não tinha nada a ver com sapato, tá? É Guido d'Arezzo o nome dele, tá? Guido de Arezzo. E o que o Guido fez? O que foi interessante? Ele descobriu esses sons, ele sabia desses sons, por quê? Porque ele fazia canto gregoriano, e ele cantava junto com os monges, junto com os frades, né, no mosteiro, ele cantava aqueles cantos gregorianos, né? Então, se você não sabe o que é canto gregoriano, depois eu mostro para vocês, né? Mas são uma das primeiras formas, né, gravadas, conhecidas, assim, né, representadas de música. Infelizmente, nós não sabemos, se perdeu no tempo, as músicas que eram cantadas pelos primeiros cristãos no primeiro século, tá? Na época do livro de Atos, a gente não tem mais não tem isso, se perdeu, né? Porque não havia uma representação gráfica que mostrasse o que era a nota e qual a sua posição, tá bom? Então, esse cara, ele sabia que essas notas, elas tinham um nome, então, que essas notas tinham um som, né? Tum, 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 tum. Mas ele queria dar o nome, aí ele fez o seguinte, ele pegou um canto que era cantado naquela época, tá? E esse daqui é a primeira frase do canto, que era em latim, ut quient laxis, para que possam ressonar e fibres, com voz solta, entranhas abertas, mira gestorum, as maravilhas dos vossos feitos, famulituorum, os vossos servos, solve polluti, limpai a mácula, culpa, labi reatum, do lábio manchado, pecador, Sancte Ioanne, São João. É um hino que era dedicado a João Batista. Então, cantado no canto gregoriano. Olha lá, ó. Ut, a primeira nota, Ré, de ressonare, Mi, mira,
Fá, mule, Sol, dissolve, Lab, né, Lá, de Lab, e Sante Ioannis, Si, S-I. O que ele percebe? Ele vê que assim, o som ele sairia melhor quando você tivesse uma vogal no final. Então, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, e aí ele pegou as duas nomes do João, né, que naquela época se falava com I, Si. E o Ut? Ut ficou ruim, né? Seria a nota Dó. Aí esse cara, ele pegou da palavra o Dó de Dominus. O que é Dominus? Senhor, tá? Então ele pegou Dó, aí ficou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Entenderam? Curiosidade, né? Mas é bem interessante isso. Professor. Diga. Mas como é que Davi sabia notas, então, para tocar? Aí é que tá, né? Porque esse francês, esse italiano não tinha inventado ainda. Não, é que, na verdade, o seguinte, o que esse italiano descobriu foi uma maneira de representar no papel os sons musicais, tá? Obviamente que a música sempre existiu, desde lá de trás. E como é que a música ela existia? Por meio de memorização, tá bom? Então, antes, até onde eu me lembro, escrevia-se a letra, e aí, nessa letra da música, se colocavam sinais gráficos, entendeu? Como se fosse setinha. Ó, aqui vai subir, esse pedaço vai subir, aqui vai descer, assim por diante. Oi, diga. Na verdade, ele deu nome às notas que já existiam, né? Exatamente, é isso. As notas já existiam. A única coisa que ele fez foi dar nome e colocar dentro de um sistema chamado pentagrama, tá? Que no começo era um tetragrama. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, assim, obviamente você tinha música desde sempre, tá? Então, não preciso nem chegar ao ponto de falar sobre Davi, mas quando você vê na palavra, no Novo Testamento, né, que fala sobre está alguém entre vocês alegre, cante louvores. Como é que eram esses louvores? Como é que eram cantados? Eu acredito que eram cânticos que tinham, assim, uma forte influência oriental, do Oriente Médio, né? Ou até mesmo do Oriente mais distante, e depois eu posso até colocar para vocês aquilo que pode ser mais ou menos aquilo que era cantado, tá? E a gente tem uma pista disso, porque o canto gregoriano da Idade Média, ele é muito semelhante a esses volteios que se faz, né? Em nomine Pater, Filii et Spiritus Sancto, tá? Eles faziam isso, esse é o canto gregoriano, tá? E aí, com isso, né, havia uma forte influência, mas tudo de cabeça, tá, gente? Tudo era memória. Mas esse Guido d'Arezzo, ele conseguiu registrar no papel uma coisa que nunca tinha sido registrada antes. Por quê? Porque antes era só registrada a letra, né? Então, como foi dito agora aqui, Davi, o que ele fez? Fazia a letra do Salmo. A letra do Salmo estava lá. E como ele tocava? De cabeça. Ele ia lá e tocava, né? Ele guardou algum tipo de registro musical? Não sabemos, tá? Esses registros não foram guardados até hoje. Oi, Gui, fala. É o mesmo método que nós usamos hoje, quem não sabe partitura, né? Grava na cabeça a melodia ali, o tom mais ou menos e canta. Isso mesmo, isso mesmo. É o que a gente faz, né? Grava, hoje a gente tem a facilidade do celular, né? Mas o que a gente fazia era muito de cabeça. E uma coisa que eu acho, assim, muito triste, Gui, e eu falo isso é porque, assim, nós estamos, e eu comentei com a Mary também esses dias, né? Ela comentou comigo, nós estamos esquecendo os cânticos, entendeu? Porque os cânticos antigos não tem gravação, não tem registro, não tem partitura, estamos esquecendo, tá? Então são coisas que a gente poderia, hoje em dia, ter um registro de gravação. É um projeto que eu quero
fazer, sabe? Pegar até corinhos que a gente canta e fazer partitura musical. Para quê? Para que pessoas no futuro que conheçam possam ter isso daí na mão. E eu digo mais, tudo bem, é importante a gente ter o meio digital, mas nem todo mundo vai ter isso digitalmente. Então, se você tem isso em papel ou salvo num site, são arquivos que são de baixa resolução, não, perdão, de baixa carga, né? Assim, são arquivos pequenos, né? De K, no máximo 1, 2 megas. E quando você tem um arquivo sonoro, um arquivo vídeo, obviamente ele vai ser muito, muito mais pesado. Tá legal? Então, esse daqui esse aqui é o nascimento dos nomes das notas. Mas, como disse o Marco, as notas já existiam, tá? É como a fala, né? Como a fala. Nós falávamos e nem por isso nós sabíamos que aquela palavra tinha a letra A, tinha a letra E, tinha a letra I. Ou seja, nós colocamos em código aquilo que a gente já sabia e alguém criou isso para facilitar e ser uma leitura que façamos na sua própria língua, que seja universal. Exatamente, muito bem lembrado, tá? Então, quando você tem uma codificação, né, da maneira que a gente vê a palavra, é um milagre de Deus, porque você teve uma conservação da palavra gravada em papiro, em papel, e aquilo foi passado desde o tempo em que Moisés começou a escrever o Gênesis até os dias atuais. Então a gente tem um registro daquilo, né? É um milagre e graças a Deus que nós temos isso, a palavra. Mas a música foi mais recente, então é do ano 1000 para cá. E aqui é o chamado tetragrama, tá? Então quando esse Guido de Arezzo, começou a trabalhar, ele fazia com 4 linhas, tá? E ele colocava posições das notas dentro desse tetragrama. E aí ele falava, olha, a nota aqui inicial, ela é mais grave, a outra ela é um pouco mais alta, aquela terceira ali, ela é um pouquinho mais alta. E aí ele criou como se fosse um caminho, tá? A grande sacada dele foi o quê? Colocar as notas, os sinais gráficos, em uma sequência de tempo como se fosse uma trilha, tá? Em que você está indo e aquilo está subindo e depois vai descendo e por assim, né? E assim por diante, tá? Então, isso é muito legal, isso é muito bacana e funciona. Agora, uma ressalva, tá, pessoal? As notas que ele colocou não tem nada a ver com as notas na música, tá bom? Então, assim, essa nota Ré aqui que ele colocou não é o nosso Ré. É simplesmente o nome que ele pegou como é que fala? Do poema, né? Da poesia, e ele colocou na sequência lógica, tá bom? E como é que a gente hoje em dia tem? Esse aqui é o tetragrama original do Guido de Arezzo. Depois isso se transformou numa pauta musical chamada de pentagrama, tá bom? E o pentagrama ele é formado por quantas linhas? Acho que 5. Penta é 5, né? 5 linhas. É 5. Penta é 5, exatamente. São 5 linhas, linhas e 4 espaços, tá bom? E as notas musicais, aquelas bolinhas, eu posso chamar de bolinhas, elas se acomodam no meio das linhas ou nos espaços entre as linhas, tá? Então, esse daqui é o nosso, posso dizer assim, é o nossa pauta, como se fosse uma escrita, você vai escrever num caderno, esse aqui é o nosso caderno, tá? Ele funciona dessa maneira, tá bom? E aqui você tem, então, um sistema que referencia, tá, a nota musical, que é chamada clave. A clave, ela é esse sinalzinho aqui, que parece um S invertido, tá? E essa daqui, em específico, é a chamada clave de Sol. Se eu apagar essa clave aqui, eu não sei
o que essa bolinha preta representa. Eu não sei que posição a nota musical está. Então, a clave, a palavra clave vem do italiano e significa chave. É a chave de tradução, tá bom? É onde a gente vai conseguir traduzir. E a nossa referência vai ser aqui, nesse primeiro desenho de cima, tá? Com essa bolinha preta na segunda linha, aí é a nota Sol. Então quando eu não tiver essa clave, eu não sei se essa bolinha preta é Sol ou não. Eu não vou saber, tá? Mas se eu colocar uma clave de Sol, eu vou saber que na segunda linha, de baixo para cima, e aqui, ó, sempre cantado de baixo para cima, tá? Nunca de cima para baixo. Primeira linha é sempre a primeira inferior. Segunda linha é a segunda inferior e assim por diante, tá? Então aqui vocês vão ter a nota Sol se posicionando na segunda linha, ok? E o Fá, ele vai ficar no primeiro espaço. E o Mi, ele vai ficar na primeira linha. E assim por diante, tá? Então aqui você tem um sistema de referência com a clave mais conhecida, que é a clave de Sol, tá bom? Com isso, você consegue escrever tudo quanto é tipo de música. Tudo mesmo, tá? Além das linhas, e agora o trem começa a ficar mais complicado, tá? Para a gente poder entender, você vai ter linhas que ficam abaixo e linhas que ficam acima. Que linhas são essas? São linhas imaginárias, tá? Por quê? Lembra no começo, quando eu falei? Você vai subindo a escala e ela tem fim? Não, ela não tem fim. Então você vai estar ali, por exemplo, olha lá, a nota Mi, que está colocada aqui na primeira linha da clave de Sol. Sempre lembrando, tá? O Mi vai sempre estar ali na clave de Sol. Então você vai ter Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ad infinitum, tá? Infinitamente. E o que acontece com o som? Ele vai ficando mais grave ou agudo? Subindo. Agudo. Então, ele vai ficando mais agudo até um ponto que o ouvido humano não consegue mais ouvir, tá? E para baixo? Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ad infinitum para baixo também. Os sons vão ficando mais graves. Tá bom? Então, a esses sons mais graves, a gente tem uma faixa de frequência audível pelo ouvido humano, tá bom? Que ele vai de, se não me engano, eu vou ter que ver isso certinho, eu não me lembro se é 20 Hz, mas é de 20 Hz a 20 mil Hz. Tá? Que é a faixa audível do ouvido humano. A gente vai ficando mais... Jorge, Opa, o Estevão, que é especialista, aí mandou no chat que é de 20 a 20 mil. 20 a 20 mil, show de bola, é isso mesmo, show. E tem uns testes no YouTube também que dá para você fazer, né? Que você vai ouvindo, né? Isso mesmo. Agora some. Tá? Como é que são chamados os sons que são fora da faixa audível humana? Ultrassom, tá? Estão lá para cima. E os para baixo, que a gente não consegue ouvir, infrassom. Então, o ultrassom, ele tem alguns bichos que conseguem ouvir, tá? Cachorro. Cachorro, ele tem uma faixa audível de som muito mais aguda do que o que a gente consegue perceber. Por isso, sabe eles chamam de apito canino, né? É um apito que você apita e você não escuta, na verdade tem som, tá? Só que o som, ele não é audível na faixa, né, do ouvido humano, tá? E aí ele é audível por alguns bichos, tá? Morcego também. Morcego tem uma capacidade, né, de ouvir esses sons e ele consegue capturar o eco, tá? Então, até assim, erroneamente... Oi, quem quer falar? Eu só ia perguntar uma coisa só, Gilmar, pode concluir a pergunta. Não. É que, assim, algumas pessoas falam, o morcego tem radar. Não, ele não tem radar. O morcego tem sonar. Por quê? Porque ele emite um som e aí ele consegue se localizar através do eco desse som
que bate retorno, e volta de retorno. Exatamente. De retorno. Isso, de que ele feedback. Vai e volta. Isso que é Isso. sonar. Isso, é o sonar. É interessante, né? Eu acho. Muito legal. Aí ele consegue, mesmo no escuro, não dar de cara com uma outra árvore, um galho e qualquer outra coisa. Isso, exatamente. Hoje né? eu ia perguntar Opa, fala, Gui. como que se identifica, por exemplo, o Ré que está abaixo do Mi da primeira linha? Ah, tá legal. Aí isso a gente vai ver. Boa pergunta. Vamos dar uma segurada, porque depois eu vou colocar isso daí para vocês no teclado, tá? Beleza. E a gente vai conseguir entender. E aí eu vou. Eu falei um pouquinho sobre isso no Amo também, né? Que é aquela questão lá do Dó, o Dó central, tá? E onde é a referência desse Dó central dentro do teclado, tá bom? Segura Beleza. isso daí que a gente vai mexer com isso quando a gente começar a trabalhar com extensão vocal. Tá legal? Então tá. Então aqui, olha só, isso daqui é muito interessante. Se você tivesse só um pentagrama com a clave de sol, você estava lascado. Por quê? Porque daí as vozes mais graves não tinham como cantar, né? Não ia ter como representar, ia ficar essas linhas complementares, né? Que são as suplementares superiores e inferiores, né? E quem canta muito agudo também não ia conseguir se localizar dentro da faixa, tá? Então, para o canto vocal, a gente utiliza essa partitura que ela é uma partitura que espelha tanto o grave das vozes masculinas e alguma coisa da voz feminina e o agudo da voz feminina. Isso aqui depois a gente vai ver certinho, tá? O Dó central é justamente esse Dó que depois eu vou, viu, Gui? Depois eu vou mostrar para vocês que nota é essa daí, o Dó central. Mas quando você tem esse outro sinalzinho que parece uma orelhinha, tá? Essa orelhinha aí é a clave de Fá. E ela representa os sons mais graves, tá bom? Quando você tem esse sistema, onde você tem uma clave de Sol e uma clave de Fá, e as duas se complementam, você consegue, tá, traçar aqui todas as notas musicais do espectro mais grave para o espectro mais agudo. Lembra quando eu estava falando da clave de Sol? Onde que fica o Sol na clave de Sol? Qual linha? De baixo para cima? Primeira, segunda, terceira? Onde que ela fica? Segunda linha. A segunda linha de baixo para cima e bem na linha mesmo. Isso. Então, vocês podem ver aqui, né? Tava fácil de ver, né? Então, o Sol, olha lá o Sol dentro do pentagrama da clave de Sol, ele aparece aonde? Na segunda linha, tá? Só que quando você trabalha com clave de Fá, a referência não vai ser a nota Sol, vai ser a nota... A Mi? Clave de Fá, nota... Fá, tá? Ah, Fá, isso. Fá, né? Então, clave de Sol, referência à nota Sol, segunda linha. Clave de Fá, referência à nota Fá, que fica onde? Na quarta linha, tá? Olha ela ali. Na quarta linha, sobre a quarta linha. Tá legal? Deu para perceber isso? Alguma dúvida? Nesse do Dó central, você está falando, né? Tô falando aqui, ó, andando Só um pouquinho mais para a esquerda. Anda mais para a esquerda. Você tem o Dó central aí, Si, Lá, Sol, Fá. Tá? Esse Fá que está em cima da linha, tá? Da quarta linha, é o Fá que é a referência para a nota musical, tá? Para a gente ter essa nossa escala aqui. E aqui, entre as duas claves, fica o espectro nosso para cantar, tá bom? A gente pode cantar tranquilamente. Só um pouquinho. Então, ali tem a clave de Sol, na de cima, e embaixo, que tem esse pentagrama. Esse pentagrama. Como que é o nome mesmo desse aqui de baixo? Essa daqui é a clave de Fá, tá? Ah, tá. Então, a clave de Sol é essa. E a clave de Sol é o S, esse Szinho, né? Lembre-se de Sol, S, tá? Sim. E a clave de Fá é essa orelhinha aí. Ah, tá? Orelhinha que se chama. Não se chama. Eu que estou colocando isso mais para a gente poder lembrar. Tá bom? Dois pontinhos. Tá bom, obrigada. Exatamente. Tá bom? E aí você tem essa situação.
Gente, eu vou encerrar a aula hoje, que já é 20h35, mas eu vou passar para vocês um exercício para casa. Exercício para casa, tá? Tarefinha de casa. Vocês vão identificar cada uma dessas notas aqui. Tá legal? Por que que tem esse 1, 2, 3, 4, 5? Isso aqui é só uma referência, tá? É uma referência para você saber aqui, ó, dentro do primeiro quadradinho, essa notinha 1. Essa aqui é a notinha 2, notinha 3, notinha 4. Eu vou fazer bem bonitinho para vocês. Se quiser imprimir, imprime, tá? Mas eu vou dar uma dica. Olha essa primeira aqui. Qual que é a primeira nota que está aqui? No primeiro pentagrama, no número 1. Que nota é essa? Não é Mi? Sol. Sol. Essa tá fácil, gente. É Sol. Sol. Tá? Assim, ó, clave de Sol. Clave de Sol. Sol. Ela Sim. tá na segunda linha. Segunda linha. Sim, E a segunda nota Sol sempre é na segunda linha. Vamos para o segundo agora. Ele está onde? Ele está acima ou abaixo da nota Sol? Abaixo. Essa segunda linha. Abaixo. Tá? E que nota é essa? Ela está Fá. Qual que é? Fá. Mi, Ah, é Mi? Qual que é Fá. qual que é a nota que está abaixo? É o Fá, primeiro espaço. Fá. Isso. Imediatamente abaixo do Sol é a nota Fá. Mi. Ah, Fá. É Fá. Do Sol é Fá. Depois do Sol é Fá. Isso, exatamente. ah, Tá? porque a Mi vai estar em cima da linha e não no meio, né? Exatamente, gente. Pegaram. Tá legal? Essa bolinha cortada aqui embaixo, aqui, ó, na clave de Sol, essa é fácil de reconhecer. Esse é o Dó, Dó. primeira linha inferior. Esse aí Ele é o é Dó, fácil. exatamente. Na primeira linha inferior aí. Tá legal? As linhas, opa, bem lembrado. As linhas suplementares inferiores, elas são contadas diferente, tá? Então você tem a primeira inferior, aí depois a segunda, é diferente do que a gente está contando de baixo para cima. Mas as superiores, elas são contadas dessa forma, igual a gente conta no pentagrama normal. Beleza? Número 4. Qual que é o número 4, pessoal? Ré, primeiro espaço inferior. Exatamente. Exatamente. Então, se você tem o Dó no 3, a quarta nota vai ser o Ré. Entenderam? Então, eu vou fazer esse exercício para vocês. Vocês vão identificar e a gente vai fazer o gabarito na semana que vem. Tá bom? Beleza, gente? Deixa eu terminar aqui, porque a gente vai ter ainda bastante material para a gente trabalhar na semana que vem. Tá bom? Deixa eu ver onde é que eu tô. Cadê eu? Deixa eu parar a apresentação aqui. Isso. Pronto, tô aqui de volta. Gente. Ô, Jô, já finalizou já? Hã? Já vai finalizar já a aula? Já. Eu só queria tirar um print para postar no Instagram de todo mundo aqui. Uhum. Eu vou liberar você aqui. De quem tiver com a câmera fechada e quiser abrir aí, acho que não Joia. vai sair todo mundo, mas vai ser quem tá com a câmera aberta aí. Aí, ó. Aham, agora sim. Espera aí, tipo, a gente abrindo. Meu filho tá chorando. Tô vendo. Aí, sorri pro print. Pronto, pode tirar o sorriso. Joia, pessoal. Alguma dúvida? Eu estou à disposição. A aula ela termina só termina a transmissão, mas a aula continua, tá? A aula continua. Perguntem, utilizem aí o WhatsApp com o grupo, tá bom? Vou passar para vocês depois, né, esse nosso exercíciozinho para a gente poder fazer, tá legal? Aí vocês imprimam, usa colinha, mas a ideia é justamente a gente poder trabalhar isso para vocês terem ideia de como mexer com isso. Como adendo, pessoal, eu acho que talvez a Mary deve conhecer, o Gui também eu acho que deve conhecer, uma notação norte-americana em que as notas musicais elas são traduzidas por figurinhas diferentes. Então tem diamante, losango, bolinha. É uma forma de você lembrar que aquilo lá sempre é a mesma nota, né?
o diamante, eu não me lembro agora qual que é o que representa cada figura, mas é muito legal, e a gente pode depois trabalhar isso. Mas eu queria que antes vocês aprendessem mesmo a anotação da maneira como tem que ser, porque depois isso acaba sendo uma ajuda muito grande, mas se você não tiver isso, você acaba se perdendo e fala, se pegar uma partitura normal, que é aquilo que a gente mais vê, fica mais difícil. Tá? Ô, Jô, como é que faz para fazer parte do grupo? Eu acho que o Gui ele já colocou aqui no nosso na mensagens na chamada, lá no começo. Coloquei, mas eu mando de novo aqui pro pessoal. Tá joia. Tá? Ele acabou de colocar aqui, tá? Então, entrem no grupo, participem, tá? Vamos conversando e eu vou passar depois esse trabalhinho para vocês, tá? Para a semana que vem. Então tem está no chat, tá, pessoal? Quem não tiver no grupo, é bom que entre, porque nós estamos disponibilizando essas coisas tudo lá. Isso. Tá? Utilizem. Evandir, quer falar alguma coisa? O professor é formado em qual instrumento? Eu sou formado em canto. Sou formado sim, em canto. Não, sou formado em canto. Porque assim, o que acontece? Na minha faculdade de música, você tinha... a gente fazia... Era licenciatura. Licenciatura é para fazer... para dar aula, tá? Normalmente as faculdades de música, elas têm bacharelado, onde você se aplica no instrumento, e licenciatura, tá? Aqui em Mato Grosso do Sul, a UFMS, a federal, ela tem, até onde eu sei, tá? Não sei se eles agora têm bacharelado, mas no meu tempo era só licenciatura, me formei faz 20 anos, tá? E aí era piano, violão e voz, tá? Eu me especializei em voz, porque para a igreja era mais importante que a gente tivesse alguém formado em voz. Porque quando eu entrei na faculdade, eu quis ter uma especialização para auxiliar os irmãos a cantarem melhor, sabe? Então, piano, tocava alguma coisa desde criança, violão, eu toco mais assim também, bem assim, como se um instrumento apenas para poder me auxiliar no ouvido. E o meu trabalho de conclusão de curso, depois eu posso até passar para vocês, o canto coral como porta de entrada para a iniciação musical, tá? Então, esse foi o meu trabalho de conclusão de curso. Né? Então, minha formação é canto mesmo, é vocal. Eu não sabia que tinha só para voz. Tinha. Eu achei que para a gente entrar na faculdade, para formar regência, você tinha que saber um instrumento, para cantar tinha que tocar um instrumento também, não sabia. Não, tanto que assim, quando eu fiz lá, toda a minha prova de acesso, foi tudo cantando. Então tinha que ler partitura, tinha que cantar, tinha que descobrir o tom, essas coisas, né? Tudo cantando. E assim, gente, vamos falar a real, tá? Nós estamos entre irmãos. Existe instrumento mais completo que a voz humana? Não existe. Jô. Né? Opa, diga. Opa, fala mais. E é mais difícil, né? É o curso mais difícil, porque para qualquer instrumento, você aprendendo a teoria musical, a escala e a partitura, você vai reproduzir no instrumento. A questão do canto, você tem que aprender também a reproduzir na sua voz. Exatamente. E isso é um aprendizado também, que é o grande desafio nosso na igreja, né? Isso. E não pode comer chocolate e tomar café para você usar a voz, entendeu? O instrumento você faz o que você quiser. Gente, mas é muito que é isso? Muito interessante. Essa calou fundo no meu coração, sabe? A Mary está desistindo do canto agora. Hoje. Mas Coca-Cola pode, né, João? Coca-Cola pode. Meu Deus do céu. A coisa mais interessante que tem na igreja é isso. Na igreja você começa com um lanche e depois você termina com um lanche. É café, é chocolate, é bolo, tudo que há na culinária você come antes da reunião da igreja. Aí está todo mundo com a voz suja e entra todo mundo cantando. Quando nós estamos fazendo isso, tá? Quando a gente dá essas orientações para vocês, é justamente para que vocês possam minimizar alguns problemas que vão
acontecendo decorrente do uso inadequado, entendeu? É isso. Agora, você vai deixar de comer um chocolate? Não vai. Mas e se você for cantar? Você vai comer? Não vai, né? Não pode. Lá na hora, lá, né, vai dar ruim. Vai dar ruim, certeza que vai dar ruim. Tá? Mas me tranquilizou muito, viu, irmão? Eu achava que eu tinha que me especializar aqui, tinha que comprar um piano, Eu tenho violão, né? Eu fui músico da banda de música do Bombeiro aqui de Minas Gerais. Ah, que legal. Eu não fui muito bom músico, não. E depois acompanhei cursos na UFMG, acompanhei cursos na UENG, estudei até o 3º ano do curso básico, né? Mas eu não sabia que para a gente fazer o curso na faculdade de canto só dava. Eu não tinha pesquisado isso. É que eu não sei como é que é isso, né? Das outras. Eu posso até dar uma olhada para você aí, né? Como é que é na UFMG, mas aqui na UFMS, sim. Aqui eu tive esse privilégio, né? Foi excelente. Olha, eu vou te falar, como o Marco falou, que difícil, sabe? A gente fazia uns malabarismos com a voz e para aquilo você precisa estar muito focado, corpo muito em cima. Se pegou gripe, esquece, não pode mais cantar. Olha, é complicado. Mary, não sei como é que é você aí, né? Como é que é a tua chácara, se, sabe, é muito frio, muito quente, se tem muita variação de temperatura, né? Então, isso também pega bastante. Isso influencia. É uma coisa que, por exemplo, nas congregações dos Estados Unidos, uma coisa que é comum da cultura americana, eles aprendem partitura na escola. Sim. E é tudo com a voz, não é com instrumentos, é tudo voz. O instrumento vai vir quando o cara está entrando no colegial, caso ele tenha interesse, mas antes são todos corais. Esse que eu acho interessante, porque, na verdade, quando você estuda bastante história, você vê que os Estados Unidos foi fundado por pessoas, em geral, cristãos. Então, realmente, o negócio deles era o cântico mesmo. E uma coisa que eu aprendi com eles usam muito ar-condicionado, né? Então, eles sempre têm nas igrejas, se você entra e vai participar, você tem alguma coisa para pôr em volta do seu pescoço, um cachecol, alguma coisa, para proteger sua voz do ar-condicionado, porque isso influencia muito na hora que a pessoa vai cantar. Eu nunca entendia por que tinha aquele monte de cachecol lá. Eu falei assim, gente, esse povo é tudo louco, né? Mas... Faculdade de música também. A gente abrir meu guarda-roupa aqui, é só cachecol aqui. Tem cachecol e água para hidratar, né, João? Isso. Exatamente. Porque o ar-condicionado seca as vias, né? Seca, e eu tenho água direto e colírio direto, porque meu trabalho é ar-condicionado, aqui é ar-condicionado. Deixa eu só fazer uma pontuação, Mary, que é com relação à educação musical no Brasil. Na época do presidente Getúlio Vargas, Getúlio não seu sogro, não Getúlio seu sogro, o presidente Getúlio Vargas, ele criou, junto com o Heitor Villa-Lobos, algo chamado canto orfeônico. Os mais antigos vão lembrar disso. O canto orfeônico era oferecido nas escolas e era disciplina obrigatória, era canto vocal, como é nos Estados Unidos. Isso se perdeu nos anos 60, 70, uma pena. E a gente estudou na faculdade de música o canto orfeônico, as partituras, tudo. As aprendiam a cantar. Entendeu? O Wagner e a Mary teve na escola, né, Mary? O quê? Nem eu tive, Marco, já não tinha mais canto orfeônico. Isso é coisa da década de 50, no máximo 60. Cuidado com o Wagner, hein, Marco? Ele chega aí com a rota, hein? A gente pegou um pouquinho, né? Só que o Wagner não tem problema que ele não ouve. A cantar algumas músicas, né, populares. Eu peguei um pouquinho, depois acho que parou mesmo de vez. Opa, diga aqui, diga. Ô, Jô, será que a gente consegue só fazer uma oração para encerrar o momento da aula? Claro! Pra gente parar a gravação e depois continuar a conversa aqui, quem quiser ficar, mas pra gente perfeito. dar um corte na gravação.
Não, Gui, olha, até me lembra se a gente precisa fazer oração no início também, tá? Porque na aula passada eu passei maior vergonha, falei, meu Deus, eu não fiz oração no início. Não, fica tranquilo, que a aula vai ser abençoada de qualquer forma. Amém, amém. Vamos orar. Mas então. Vamos orar só para a gente encerrar, então, para a gente dar um basta Perfeito. na gravação, daí a gente continua conversando aqui até que a Show, gente quiser, show, beleza? maravilha. Tá bom, Oremos então, vamos lá. Senhor Deus Pai, grandioso Deus, graças te damos por mais um dia onde estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre os louvores, sobre a música, essa área que é tão importante na igreja que o Senhor deixou, para que possamos sempre buscar melhorar em todos os aspectos da adoração, porque o Senhor merece, o Senhor é digno, então é justo que nós aprendemos mais e mais para louvá-lo mais e mais. Amém. Cuide de nós e abençoe também, Senhor, essa noite. Obrigado pela presença do Jô aqui com a gente, que o Senhor continue abençoando esse conhecimento que ele tem, para que sirva mais e mais pessoas Amém. com esse conhecimento grandioso. Cuide de todos nós, Pai, nos abençoe também. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Pessoal, eu mandei no link desse grupo que nós estamos lá também a página do nosso Instagram, nós estamos postando algumas fotos lá, também tem outros posts relacionados à nossa vida espiritual aí também, tá bom? Então, sigam lá, curtam, compartilhem e podem continuar a conversa aí. Desculpa interromper vocês todos. Imagina.